Saudações, alunos! Estamos aqui para uma aula especial, a aula da Semana do Conhecimento, em que nós vamos abordar aí um tema mais diferente, vamos ter um vídeo mais explicativo e vamos ter aí bastante trabalho de um tema transversal, que envolve a história política e econômica do Paraná. Vocês já ouviram falar do Museu Paranaense? Esse museu aí, ele foi idealizado por Hermelino de Leão e José Cândido Muricy. Foi inaugurado em 1876. Essa não é a sede atual dele. A sede atual era na Praça Zacarias. Era lá que ele ficava. Depois ele foi transferido de uma vez para outra para vários espaços. Hoje ele está no Palácio São Francisco, na região do Largo da Ordem de Curitiba, bem na região central do centro velho, do centro histórico da capital do nosso Paraná. Certo? Mas para que serve um museu? O que é um museu? Bom, segundo o Conselho Internacional de Museus, segundo o decreto desde 2001, o museu é uma instituição permanente que não tem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberto ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem do seu entorno para a educação e para o aproveitamento dessa sociedade que vive ao redor. E isso traz para mim a primeira atividade que eu pergunto para vocês hoje. E, segundo o Conselho Internacional de Museus, qual é o objetivo do museu? Vocês têm aí um tempinho para responder e eu já retorno. Respondido, caríssimos alunos. Vamos lembrar que isso aqui é uma questão discursiva, eu vou dar uma sugestão de resposta. A sua não tem que estar exatamente igual à minha. Mas para que serve aí, qual é o objetivo do museu? Seu objetivo é adquirir, conservar, investigar, difundir e expor os testemunhos materiais do homem e do seu entorno para a educação e para o aproveitamento da sua comunidade em geral. Para isso que serve um museu, certo? E esse museu é localizado aonde, o Museu Paranaense? Esse museu tem muita história. Esse museu, onde hoje é chamado de Palácio São Francisco, já foi o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná. E também já foi o Palácio de Governo. Muitos interventores, como Manuel Ribas, já governaram dali. Bento Munhoz da Rocha Neto, como governador, governou dali antes da fundação aí do Centro Cívico de Curitiba. Mas, originalmente, essa construção era uma luxuosa moradia num bairro nobre da família Garmater. Certo? E você pode observar por algumas fotos de época, como eu estou trazendo para vocês, a mobília, as cortinas, o tamanho da janela, o pé direito alto,
quadros, os papéis de parede, o grande luxo que você tem em todo esse palacete Garmater. Tá? Essas fotos que eu estou mostrando para vocês são fotos do arquivo do museu e são fotos da época que isso era a residência da família. Não era quando era palácio de governo ou quando era tribunal, era da moradia deles. Essa era a casa particular. Aqui a sala principal de entrada, com uma escadaria suntuosa, madeiras nobres, tá? Cheio de enfeites imóveis, e é uma grande curiosidade que eu trago para vocês, uma coisa que na época era meio que inovação, o banheiro da casa. Por muito tempo se usava-se mais o piniquinho, e o banheiro, quando precisava, era uma casinha no fundo da casa, era uma casa ali perto, no quintal. Eles construíram um grande banheiro com direito a pia, banheira, uma banheira especial para lavar os pés, torneiras, água quente, azulejos que originalmente são azulados, essa é uma foto preto e branco, mas são azulados, certo? Tudo isso demonstrando, e esse banheiro ocupa uma posição central do prédio entre os 2 quartos principais da família, em que eles podiam compartilhar esse banheiro entre eles, certo? E aí eu trago para vocês mais uma atividade para vocês. As diversas utilidades do Palacete Garmater apontam o quê? 1. A apropriação de espaços particulares para a preservação da história pública de uma região. B. O uso exclusivamente particular de construções históricas. Ou a letra C. A necessidade de substituir espaços antigos para garantir a constante modernização de uma região. Vocês têm aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Respondido, meus alunos! Nunca se esqueçam de acessar o Google Class de vocês, responder a chamada obrigatória e sempre entrar em contato para maiores dúvidas com o professor titular de vocês. A resposta correta é a letra A, é a apropriação de espaços particulares para preservar a história pública. E por que eu chamo a atenção de vocês para o Museu Paranaense? Porque tem uma seção muito especial lá, a seção de numismática. Você sabe o que é numismática? Eu trago para vocês, é o estudo sobre o ponto de vista histórico, artístico e econômico das cédulas, moedas, medalhas. A numismática engloba vários objetos monetiformes, isso é, em formas de moeda, tá? Vamos simplificar, palavra complicada, né? Como também medalhas particulares e moedas celebrativas. Aquelas moedas são comemorativas, que você talvez lembre das moedas da Copa do Mundo, moedas que celebravam aquele evento, e outros pesos monetários, certo? E tendo isso vista, gente, eu trouxe um videozinho especial para vocês sobre o Museu Paranaense. Podem assistir esse vídeo e eu já retorno com vocês para mais questionamento. Saudações, alunos! Estamos aqui numa aula especial, uma aula para a nossa Semana do Conhecimento. Nessa aula de hoje, a gente está fazendo uma aula um pouco diferente, uma aula que vamos tratar um tema mais transversal, um tema diferenciado para essa semana tão especial do Aula Paraná.
E eu me encontro aqui numa região conhecida hoje em Curitiba como a região do Largo da Ordem, que fica localizada no bairro do Alto São Francisco, certo? É uma das regiões mais históricas e antigas da capital paranaense, da cidade aí de Curitiba, tá? E é um bairro muito importante para a história do Paraná e para a história da sociedade paranaense. Por aqui já viveram grandes nomes da história paranaense, governadores já trabalharam por aqui. E era uma região considerada uma região de nobreza aqui. Vamos lembrar aqui para vocês, Curitiba, ela é uma cidade bastante antiga. Ela foi fundada em 1693, tá? Essa é a data que foi escolhida para a primeira eleição para a Câmara de Vereadores de Curitiba. Na verdade, já haviam pessoas que moravam nessa região anteriormente, certo? Então, veja, Curitiba é mais antigo que o próprio estado do Paraná, que o estado do Paraná ele tem a sua emancipação através de uma sanção de Dom Pedro II no ano de 1853, embora o governo considere oficialmente o dia 19 de dezembro de 1853 como o dia da fundação do estado do Paraná, da emancipação, que é quando foi nomeado o nosso primeiro presidente de província, Zacarias Góes de Vasconcelos. Por que eu trago vocês nessa região específica da cidade, do Alto São Francisco? Porque aqui era uma região considerada nobre, muitas pessoas viveram aqui ao longo da história do Paraná, e era uma região considerada de riqueza. Essa riqueza você consegue ver pela própria arquitetura daqui, o qual, se vocês olharem para trás, nós temos algumas casas históricas, algumas casas bastante tradicionais aqui. Hoje, grande parte delas são comércios, mas aqui era uma região que as pessoas viviam, era um bairro considerado alto, era um bairro considerado um pouco afastado do centro, e por isso um bairro mais para a elite, e também era um bairro aí onde eles vão fazer as construções de seus palácios. Como eu havia falado para vocês, essa região de São Francisco era uma região de ricas famílias que viviam. E uma das grandes demonstrações que eles tinham para sua riqueza estava na própria construção das suas casas. Atrás de mim, nós temos o chamado Palácio Gaimmacher, construído em 1929, inspirado numa arquitetura alemã, neoclássica. E esse aqui foi o palácio onde vivia a família Gaimmacher, uma grande família que trabalhava no ramo de frigoríficos. Então, e aqui eles faziam grandes demonstrações, festas e riquezas. Esse palácio aí ficou pronto em 1929, certo? E a partir de 1938 ele foi adquirido pelo governo do estado por um valor bastante elevado na época e foi transformado em palácio de governo. Vários interventores da época do ditador Getúlio Vargas governaram o Paraná através daqui, assim como também Bento Munhoz da Rocha Neto e outros governadores do Paraná. Isso foi antes da fundação do Centro Cívico, em 1953, onde daí fundou-se o Palácio Iguaçu e foi transferido para essa região o centro de governo da capital. Certo? Após isso aí, esse palácio aqui já foi várias instituições. O Tribunal Regional Eleitoral, já foi o Museu de Artes e hoje é a sede do Museu Paranaense. E é nessa sede do Museu Paranaense que nós vamos falar da nossa aula de numismática. O que é isso? Isso aí nós vamos responder lá dentro. Numismática é uma área muito especial dos estudos, que ele estuda justamente a questão da moeda, a forma que a gente faz para fazer transações financeiras. E por isso que nós estamos aqui hoje. Vamos lembrar que no primeiro momento, as relações comerciais eram feitas por escambo, isso é a troca direta de produtos. Depois foi se adotando alguns objetos para que fossem usados como elementos de troca, como conchas, tecidos, madeira e por diante. E em seguida você vai ter, com o tempo, o desenvolvimento até a gente chegar às primeiras moedas. Essas moedas primeiras eram de metal, depois é desenvolvido o padrão ouro, prata, cobre. Só em seguida nós temos os títulos bancários impressos e o sistema de cédulas. Muitos desses sistemas foram mudando ao longo do tempo. Por exemplo, um sistema que era muito utilizado era o sistema de cheques, que hoje já está caindo em desuso. Alguns países da Europa, inclusive, já proibiram o uso de cheques, substituídos pelos cartões bancários ou até mesmo pelas transferências eletrônicas. Então, o primeiro sistema monetário usado propriamente eram moedas. Essas moedas eram cunhadas em diversos metais. Só depois, a partir do século XVIII, que nós temos o uso do chamado papel moeda, que é o que vocês conhecem hoje como dinheiro, que é o dinheiro de papel, certo? Aqui no Museu Paranaense nós temos uma seção numismática, no qual nós temos papéis moedas e moedas propriamente de metal de mais de 38 países. Aqui. E pode perceber que o padrão desses desenhos é muito variado, porque você vai mudar tanto o formato do tamanho,
como também dos desenhos e do que você vai ilustrar nesse papel moeda. Haviam ilustrações que visavam aí demonstrar espíritos nacionais, símbolos nacionais, e também existem as ilustrações de segurança para garantir a não falsificação desse papel moeda. Não só o papel moeda poderia ser falsificado, como também as moedas eram falsificadas. Uma das grandes curiosidades para vocês é que no começo da cunhagem das moedas, as moedas elas valiam o seu peso no metal que era feito, ouro, prata. Por causa disso, havia tentativa de desvalorizar a moeda. Como? Você tentava tirar a quantidade de metal usado, diminuindo o peso dessa moeda. Por causa disso, era muito comum, antigamente, usar-se esse instrumento, uma balança de comparação, o qual então você colocava num dos pratos da balança a moeda e no outro você colocava o peso correto para conferir se aquela moeda realmente pesava aquilo que valia. Mas depois, hoje em dia, a gente já mudou, a gente padronizou os metais que são usados nessa moeda, as moedas são feitas de níquel, de estanho, então você não tem essa moeda provavelmente de ouro, exceto algumas moedas comemorativas que são lançadas de vez em quando. E aqui nós temos no museu uma amostra de todo o nosso sistema bancário brasileiro. Sabia que ao longo da história do Brasil, o Brasil já teve mais de 10 tipos de sistemas monetários, isso é, tipos de moeda diferente? Por que vai sendo mudada essas moedas? Dois motivos principais. Às vezes por motivos políticos, às vezes por motivos econômicos. O principal motivo político seria você tentar fazer o esquecimento do governo anterior. Foi o que aconteceu quando a gente mudou o padrão R$1000 do Império para o padrão R$1000 da República, que era justamente para tentar esconder os símbolos da monarquia, fazer uma moeda mais republicana, tentando valorizar símbolos republicanos e não monárquicos. O outro motivo principal é a desvalorização da moeda devido à inflação. Porque essa moeda não é propriamente o valor dela, que está escrito no papel moeda, que diz o quanto ela pode comprar. Isso aí pode mudar, o preço dos alimentos pode ficar mais caro, tudo. Isso aí depende de algo chamado lastro financeiro. Isso é o que vai determinar o poder de compra de uma moeda. Certo? Às vezes, quando se imprimia muita moeda, faltava lastro. Então, essa moeda se desvalorizava, perdia. Daí, muitas vezes, o governo, para tentar resolver esse problema, o que ele fazia? Ele mudava a moeda e começava a imprimir de novo, com uma moeda nova, desde o zero. É o caso que vai acontecer quando a gente sai do padrão do R$1000 da República e vamos para o padrão cruzeiro, ou para o padrão cruzado, ou para o padrão cruzeiro real, ou até mesmo para o padrão real que nós usamos atualmente. Então, essas mudanças é justamente para tentar combater a inflação devido principalmente à impressão acelerada da moeda. Mas isso vai nos trazer um problema, porque você vai ter todo um trabalho depois de impressão, de desenho, do papel moeda, de códigos de segurança para garantir que ela não fosse falsificada, e tudo isso aí tem que ser repensado, e isso tem um grande custo para o governo, certo? Hoje vocês estão acostumados a usar a moeda que nós chamamos de real. Essa moeda que vive aí há pouco tempo, é uma moeda bastante recente, que ela foi lançada durante o governo Itamar Franco, através aí do seu ministro da Fazenda, que na época era o Fernando Henrique Cardoso, que depois veio a ser presidente do Brasil. Certo? Essa é a moeda que está atualmente em circulação. E ela já teve vários desenhos diferentes e várias cédulas diferentes. Algumas cédulas que não estão mais em circulação. Pergunte para o seu pai da cédula de R$10 de plástico, que já teve circulando aí no país, que hoje se quase não acha mais. Ou até mesmo a cédula de R$1, que hoje a gente só usa a moeda. Certo? Se tornou uma cédula rara, essa cédula de R$1. Certo? Então, tendo isso, gente, eu convido a todos vocês que, quando possível, venham à sessão de numismática do Museu Paranaense, venham conhecer toda essa história da moeda e do dinheiro brasileiro e mundial. Gostaram da nossa visita transmitida aí no museu? E fica aqui para todos vocês sempre o convite, gente. O Museu Paranaense é localizado na Rua Keller, próximo ao centro de Curitiba, no bairro do Alto São Francisco, ao lado do Largo da Ordem, ao lado de muitos casarões históricos, outros prédios antigos e catedrais e igrejas da nossa história paranaense. E sua entrada é gratuita. Ou seja, não tem motivo para não ir, é de graça, gente. E esse acervo que eu mostrei para vocês de numismática é a exposição permanente, ele sempre estará lá, é do arquivo próprio do Museu Paranaense. Não é aquelas exposições que às vezes acontecem um tempo, de repente vai para outro museu, vai adiante. Ali ele sempre estará lá. E depois de ter dado uma olhada nesse vídeo, conhecido um pouco do Museu Paranaense, eu trago mais um quiz aqui para vocês. Entre os diversos objetos de estudo da numismática, podemos destacar A.
fósseis arqueológicos? B, pinturas e artes? Ou letra C, moedas e medalhas? Esse exercício fácil, vocês vão ter aí um minutinho para pensar e eu já retorno com a alternativa correta. Então, respondido? Atividade fácil pra gente aqui, né? A resposta correta é a letra C, moedas e medalhas. E se preparem, porque na nossa próxima aula, nessa Semana do Conhecimento, eu vou trazer para vocês aqui mais informação dessa área de moedas, medalhas, dinheiro, papel moeda, cédulas, e nós vamos nos aprofundar muito nessa área, muito especial aí da história econômica e da história artística até mesmo do dinheiro. Então,
Próxima aula, o que nós vamos ver? Vamos nos aprofundar na história econômica e política desse nosso Brasil. E vamos analisar e compreender a proposta de atividade investigativa da segunda série para essa Semana do Conhecimento de vocês, o qual eu vou explicar então detalhadamente como que nós vamos trabalhar com a atividade sobre dinheiro. E aguardo vocês até a nossa próxima aula. Até logo!